Mas, querido, Não, tem que muito pegar um obrigado pela sua participação pouco. aqui, pela sua disponibilidade. A gente sabe que você está viajando, está na Europa, você estava em Veneza, agora está em Paris. O que a gente gostaria de saber de você nesse momento, como é que foi assistir ao filme baseado no seu livro sobre a sua mãe no Festival de Veneza? Bom, foi inacreditavelmente emocionante e perturbador, porque primeiro que a minha família tem origem italiana e nós estávamos próximos de onde a minha avó nasceu e um pouco mais distante de onde meu avô nasceu, com toda a minha família, minhas irmãs, meus cunhados, meus sobrinhos, meus filhos. Foi um encontro familiar e que a gente aproveitou a oportunidade do Festival de Veneza para marcar uma presença lá no festival. Essa turma toda que está aí, com seus filhos e, e, e cunhados, né? Só a minha avó, essa loirinha, que ela já morreu, meu pai desaparecido e minha mãe que morreu em 2018. E a gente, falando de algo tão pessoal, de uma história que nos aconteceu em 1971, para o mundo. E o fantástico, incrível, é que o cinema abarrotou e as pessoas se emocionaram demais. Foram 3 sessões lotadas, as pessoas aplaudiam durante muito tempo, porque estávamos falando de uma família que viveu um processo político durante a ditadura, em que culminou em 1971 na prisão da minha mãe, do meu pai e da minha irmã, e no desaparecimento do meu pai, na morte sob tortura, depois a gente veio a descobrir, falando de uma ditadura que muito pouca gente sabia e conhece. As pessoas sabem da ditadura da Argentina, da ditadura do Chile, mas muito pouco da ditadura brasileira. E foi incrível a recepção, não só para o grande público, como para a imprensa, porque para os críticos, porque a Europa está vivendo um momento muito tenso em relação aos movimentos de extrema-direita que estão em ascensão. Na Itália é governo, na França cresceu absurdamente e agora saiu do ar, definitivamente. Sim, é maravilhosa essa recepção, né, que vocês tiveram. Eu fico pensando, a gente, bom, a imprensa toda noticiou, foram 10 minutos de aplausos e tudo, e como você mesmo falou, é uma história muito sensível, uma história muito delicada também, porque, pô, sua história pessoal, de perder seu pai desaparecido, depois, como você mesmo contou, ficou claro que ele tinha sido torturado, a prisão da sua mãe. Como é que foi ver esse filme da sua vida ali diante de você, com as pessoas aplaudindo, com essa recepção, num momento, como você mesmo disse, tão importante, já que a extrema-direita está ascendendo diversos pontos do planeta? A gente não sabia que ia acontecer isso. A gente imaginou que era um drama de uma família muito particular, né? Mas que de repente conseguiu mexer de um jeito que foi muito bem calculado pelo Valtinho, pelo Walter Salles, que foi jogando as sementes aos pouquinhos do suspense, de uma família que tinha uma vida muito normal, numa casa muito aberta, livre, alegre, brincalhona, com muita música, e de repente ela foi invadida por policiais de uma forma muito, muito secreta, e tudo foi muito assim aos poucos, as coisas foram acontecendo muito aos poucos, né? Não é um filme com grandes suspenses, com grandes reviravoltas. Ele vai sendo semeado. Eu até brinquei, parece aquele pé do feijão, né? Da lenda do pé do feijão, em que foi plantando feijão, né? E foi regando, ele foi crescendo, 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 de repente ele, uá, né? Ele se agiganta. E é nesse grande final que dá essa grande salto emocional nas pessoas, porque identificaram ali famílias que estão vivendo situações semelhantes há séculos, há décadas, né? Famílias judias que viram na Alemanha, ou que foram invadidas por soldados da Gestapo, famílias hoje na Ucrânia, famílias em Gaza,
famílias em todos os lugares, né? Então, aqueles fenômenos que ocorreram por conta da Guerra Fria aqui na América do Sul acabam agora se espelhando um pouco do que está acontecendo na Europa. A Hungria, na Alemanha, a extrema-direita também ascendeu, em cantões da Suíça. Está todo mundo muito preocupado com essa bipolarização que está rolando, Cazé, não só no Brasil, nem só nos Estados Unidos, mas no mundo todo, né? E o que a minha mãe representa é a mulher, mãe, viúva de 5 filhos, que tenta, não através da violência, mas através do diálogo, negociar, né? Negociar habeas corpus do marido, que não aparece, entrar no movimento de anistia, no movimento das diretas já, virou advogada aos 47 anos, defendendo os direitos dos povos originários, demarcando terras, participou da Constituinte, da Secretaria dos Mortos Desaparecidos, da Comissão dos Mortos Desaparecidos, viveu toda a história do autoritarismo e da redemocratização brasileira com muita dignidade. Então, esse tipo de personagem é um personagem que hoje faz muito falta ao mundo, essa mulher equilibrada, né? Então, eu acho que isso que causou muito impacto no público e na crítica. A gente não sabe se vai ganhar prêmio ou não. Geralmente, os filmes que são muito bem recebidos pelo público não ganham prêmio, porque, como você sabe, crítico é uma coisa, o público é outra, e jurado de prêmio é uma coisa completamente surpreendente, mas isso não nos preocupa. O que é interessante é que, a partir de Veneza, a gente está sendo convidado para quase todos os festivais de cinema. Então, de Veneza, ele vai para Toronto agora, depois volta para San Sebastián, na Espanha, que é um festival importantíssimo aqui na Espanha, depois vai para o Festival de Nova York, depois vai para o Festival de Londres, e é muito engraçado, os festivais começam a disputar a gente. Isso, para nós, é o que mais está valendo, é esse desejo do filme ser visto, né? Mais importante para mim do que prêmios. Tem tanta coisa que ganha prêmio que a gente nunca mais ouviu falar, né? O que é importante é esse recepção do público e da crítica, que está indo muito bem. Com certeza, e vocês estão trilhando o caminho que é o caminho, vamos dizer, adequado para se candidatar às premiações, né? Assim, passando por todos os festivais, ainda não estreou no cinema aqui no Brasil, até quem sabe chegar ali no tão cobiçado Oscar, né? Fernanda Montenegro. Já sabe a data de estreia? No Brasil, em novembro. Novembro agora? Novembro. Vai ter a Mostra de Cinema de São Paulo e o Festival Internacional de Cinema do Rio de Janeiro. Eu acho que ele vai ser exibido nos dois. Mas me confirmaram que vai estrear em novembro no Brasil. E é exatamente o que você falou. A trilha mais importante, que é o grande desejo do cinema brasileiro, é participar de uma cerimônia do Oscar, que eu acho que é a glória para o cinema brasileiro, que está muito maltratado nos últimos 7 anos, 6 anos, 2 anos de governo Temer e 4 anos de governo Bolsonaro foram muito, muito cruéis para a indústria do cinema, para a indústria das artes, da cultura, da educação, da saúde, mas especialmente do cinema, né? Foi demonizado o cinema nacional, que fazia em torno de 200 produções por ano, e durante o governo Bolsonaro passou a 0 produções por ano, né? Uma coisa curiosa é que assim, bom, a gente estamos sentindo essa grande aceitação, esse grande apetite do público e do júri pelo filme, e outro filme com o qual a gente concorreu ao Oscar foi justamente um filme do Walter Salles, Central do Brasil, que tinha Fernanda Montenegro concorrendo como melhor atriz, né? E a Fernanda Montenegro faz a sua mãe no filme. E a Fernanda Torres também faz a sua mãe, né, em diferentes fases. Eu queria saber como é que foi a sua participação nesse processo da filmagem. Claro que o filme é baseado no seu livro, mas você participou ativamente, você conversava com os roteiristas, você participou da escolha desse elenco incrível. Pô, Fernanda Montenegro, Fernanda Torres, Selton Mello fazendo seu pai, o Antônio Saboia fazendo você. Quer dizer, como é que foi esse processo todo?
Olha, o escritor e o roteirista geralmente é o que menos se mete na produção e na escolha do elenco. Mas até onde eu tinha o poder de interferência era no roteiro. O Valtinho lembrou que o filme foi, de uma certa maneira, produzido em 7 anos. Teve uma pandemia, teve o governo Bolsonaro, tiveram alguns intercalços no meio. O, Durante todo esse tempo, todos os tratamentos de roteiro que eram feitos entre o Valtinho e o Murilo Hauser, que era o roteirista oficial, que é o roteirista oficial do filme, passavam pela minha mão, eu lia, relia, a gente debatia, discutia qual caminho traçar. Você sabe que nunca um livro consegue ser inteiramente adaptado, porque um livro são vários planos, várias janelas abertas, né? E normalmente um filme é uma janela só, né? Como seria a diferença entre um desktop e um Kindle, né? Você tem que focar numa coisa só. Eles escolheram muito bem exatamente sobre o que tratar. Eu aprovei completamente. Quando eu soube que a Fernanda Torres ia fazer, perdão, primeiro a Fernanda Montenegro ia fazer, que é uma grande parceira do Walter, do Valtinho, depois de Central do Brasil, e é a grande estrela do cinema brasileiro, a Fernandinha, que era uma grande amiga, é uma grande amiga minha, já conheci ela há muito tempo, era um nome que seria o mais ideal para fazer a Eunice jovem, a Eunice presa aos 40 anos de idade. A Fernanda Montenegro faria a Eunice com Alzheimer aos 80 anos de idade, 80, 90. E aí, quando veio que foi essa dupla, foi assim, uma festa incrível. O Selton Mello foi uma surpresa, porque o Selton é a cara do meu pai, ele faz o estilo do meu pai, ele se veste como meu pai, ele tem um humor igual ao meu pai, a voz do meu pai, foi assim um encaixe perfeito. A gente nem precisa ser fiel assim aos autores, né? Ou melhor, aos personagens reais, né? Mas nesse caso foi absurda a semelhança. E a família toda, eu e minhas 4 irmãs, mandamos fotos, mandamos o croquis de como era a casa, os móveis, as cores, roupas, joias que minha mãe usava. Eles entrevistaram quase todos os amigos dos meus pais que ainda estão vivos ou lúcidos. Muita gente jovem falando, lembrando da minha mãe como advogada. Foi um trabalho de pesquisa exaustivo, e já que o filme ia demorando para começar a produção, esse trabalho também foi se sofisticando cada vez mais. E virou um filme absolutamente fiel à casa, encontraram uma casa muito parecida com a casa que a gente morava, e eu acho que isso é legal, não é fundamental, mas é muito emocionante, porque inclusive no final aparecem nos créditos as fotos reais, né, e as fotos de cenas que as pessoas tinham acabado de assistir. E aí as pessoas ficam muito impressionadas de ver que tudo aquilo de fato foi daquele jeito mesmo.